minhas crianças. Enquanto vocês esperam pela minha vinda, vocês fazem tudo ao seu alcance para falar do meu evangelho? Vocês recuaram porque estão com medo? Ou estão cansados de dizer ao seu tio, primo ou pai sobre o meu amor? Por que eles não escutam? Vocês estão prontos para vê-los serem jogados no lago de fogo? Vocês estão satisfeitos com seus esforços? Eu pergunto a vocês, que sentam em suas igrejas confortáveis, ajudando apenas aqueles que vocês já conhecem e que são salvos, cumprindo suas doutrinas de homens e simplesmente virando as costas, evitando-os porque eles não são tão justos quanto vocês. Que vergonha, seus hipócritas! Limpos por fora, mas a portas fechadas vocês pecam como o resto. Eu cansei de suas orações que pedem a mim por mais bênçãos e abundância, quando vocês já têm o suficiente. Vocês escolhem ignorar os meus filhos que estão desabrigados e mentalmente doentes, devido a traumas em suas vidas. Ao invés disso, vocês os julgam enquanto dirigem seus carros, justificando em sua cabeça que eles são simplesmente bêbados e preguiçosos. Não param para perguntar sobre suas histórias. Esses são os que mais precisam de ajuda. Vocês não contemplaram as minhas escrituras quando eu disse que aqueles que vocês vestem ou alimentam são os menores em meu reino? E se vocês os vestem e alimentam, vocês fazem o mesmo para mim? Vocês acham que vão entrar no céu e esperam que eu esteja feliz? Eu lhes dei dons para espalhar pelo mundo, aos feridos e perdidos, mas vocês escolhem ficar em seus grupos sociais, relaxados, dizendo em suas mentes que eu tenho feito o suficiente, estou farto de olhar para os fracos. Eles simplesmente me enojam porque sou escolhido e especial. Uma unção foi derramada sobre a minha vida enquanto aguardo o retorno do Senhor. Pouco vocês sabem que tudo isso foi um teste para ver se vocês iriam ajudar e sair de suas zonas de conforto por apenas 1 minuto. E parar de olhar para si mesmos e seus carros, casa limpa e uma conta bancária recheada, pensando que eu os abençoei além da medida, não sabendo que fiz isso por uma razão, para ver se vocês agiriam como meus discípulos de antigamente, dando tudo o que eles tinham para seguirem a mim. Vocês estão contentes consigo mesmos, justificando tudo em suas mentes para descartar esta mensagem que é difícil de ouvir. Este servo, Ron, que escreve a vocês, perdeu tudo para seguir a mim. Sua casa, seus negócios, seu casamento e seu único filho. Mas entre os escombros, ele ainda vem a mim, coberto de humildade e tristeza, e me pergunta: qual é a minha próxima tarefa, Senhor? Estes são os que eu procuro para serem os meus verdadeiros servos. Você é um desses que está disposto a dar tudo para ajudar os doentes? Visitar aqueles que estão na prisão e aqueles que perderam membros da família? Com tanta dor que eles se voltaram para o álcool para aliviar a dor. Vocês ainda irão julgá-los? Ou irão acordar e perceber que não são os únicos? É por isso que eu lavei os pés dos meus discípulos,
para mostrar a vocês que até mesmo o Senhor pode fazer o mais sujo dos trabalhos. Eu lhes pergunto: vocês podem sair e ajudar aquelas almas perdidas e trazê-las de volta a mim? Assim como eu disse que deixaria as 99 para pegar a que estava perdida e me alegrar em trazê-la de volta ao rebanho? À medida que o tempo acaba, eu lhes pergunto: vocês são realmente meus servos ou são servos de si mesmos? Ergam-se hoje e saiam com vigor, falando as verdades que falo a vocês neste dia, meus filhos. Embora este servo, Ron, tenha ajudado os desabrigados e falado as palavras dadas a ele há 3 anos, ele se questionou. Olhou para trás e viu que o canal que ele tem cresceu muito lentamente e pergunta em sua mente se deve desistir de falar o que eu lhe dou, porque muitos não acreditam, zombam e debocham dele, sentindo-se fracassado pela comissão que eu coloquei diante dele. Mal sabe ele que por meio de sua obediência o levei até as fileiras acima de muitos em minha glória. Porque quando eu cheguei, também fui rejeitado por muitos quando eu estava diante dos sumos sacerdotes. Ron olhou para o seu reino e seus rankings entre os irmãos, cheios de conhecimento e orgulho. Mal sabia ele que o Senhor Deus estava diante dele. Assim como eu disse, aqueles que julgam, sejam julgados, e aqueles que são bondosos, sejam gentis com os outros. Que a medida que vocês usarem, sejam colocadas sobre a cabeça de vocês. Assim como dizem as minhas escrituras, que os humildes sejam contritos no espírito e que tremam diante de minhas palavras, sendo obedientes a mim. Não nos voltemos para as doutrinas dos homens, mas olhemos para o que é adequado e doce ao Senhor com compaixão. Pois está escrito que os misericordiosos herdarão a terra, mas os transgressores perecerão da face da terra. Então eu digo: façam as coisas que estão escritas e a paz cairá sobre vocês. Apeguem-se a isso, pois muitos louvam a mim com seus lábios, mas seus corações estão distantes de mim. Por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Não se exaltem sobre o rebanho. Eu vim como um servo humilde, não como um rei, exaltando-me a todos para que pudessem ver. Mas com toda a humildade mostrei o que é justo e verdadeiro. Eu era um homem sofrido e humilde, com pouca beleza para não ser desejado por ninguém. Mas eu suportei tudo o que foi dito, sendo desprezado e não estimado por muitos. Fui ferido e machucado pelas transgressões e iniquidades de vocês. Vocês não deveriam fazer o mesmo que eu confiei aos meus discípulos para fazerem? Eu fui banido do mundo dos vivos. Eu era censurado entre os homens, eles riam de desprezo. Eu disse a vocês que usem os seus lábios para declarar, cobertos pela minha graça, que eu dei livremente àqueles que têm ouvidos para ouvir. Vocês são aqueles que irão humildemente, contritos e dispostos a servir, colocando todos os esforços como eu tenho instruído? Dizendo em seus corações:
Estou com falta de sabedoria, cheio de iniquidade. Me lave e me limpe para que eu fique mais branco do que a neve. Crie um novo espírito em mim e não remova o seu Espírito Santo, colocando alegria em meu coração para o grande dia que vem. Cantem em voz alta com grande alegria em minha justiça, louvando a mim de todo o coração, mente, corpo e alma. Lembrem-se de estar sempre com o espírito quebrantado e contrito. Eu procuro e desejo isso. Um coração arrependido agrada a mim. Eu digo a vocês: levantem-se e se considerem justos aos meus olhos, não a religião, diz o Senhor dos Exércitos, Yeshua HaMashiach. Shalom.